Olá pessoal, nós vamos ver hoje a nossa segunda aula de lipídios. Nós vamos falar sobre os lipídios de membrana, principalmente. Bom, os lipídios de membrana e de armazenamento, nós vamos falar também sobre os lipídios de armazenamento, né? A gente começou a ver na semana passada que os ácidos graxos, eles sofrem essa reação de esterificação. Então, nós temos aqui um grupo glicerol, que é um álcool, junto com ácido graxo, vão formando esses grupos ésteres. Então, nós temos aqui 3 ácidos graxos com o grupo glicerol, formando o triacilglicerol. O triacilglicerol vai ser o principal lipídio de armazenamento que nós vamos guardar no tecido adiposo. Então, esse é uma estrutura bioquímica que dá uma característica bastante apolar. Então, nós não temos carga nessa estrutura do triacilglicerol. O triacilglicerol, então, a gente pode dizer que em termos de carga ele é neutro. Tá? Então, assim, nas gorduras do tecido adiposo vai ser armazenado principalmente triacilglicerol. Então, o ácido graxo ele é incorporado ao triacilglicerol, então nós não vamos ter a presença de outros lipídios no tecido adiposo, nem mesmo colesterol, como a gente vai ver mais para frente. Então, nessa estrutura de triacilglicerol, nós podemos ter 3 cadeias diferentes. Entre elas, nós podemos ter cadeias saturadas e cadeias insaturadas. Essa é uma diferença do triacilglicerol proveniente de gorduras animais ou vegetais. Porque se ela é uma gordura mais animal, ela tende a ter presente mais cadeias saturadas. Essas cadeias de carbono são longas, então elas vão dar uma característica bastante apolar e ela vai ser bastante hidrofóbica. E ela tem uma densidade menor do que a água. Como vocês já sabem, as gorduras boiam, né? Então, o triacilglicerol tem essa característica também. Bom, a maioria das nossas células eucarióticas, né, que são organismos mais avançados, eles vão guardar gotículas de gordura espalhada no citoplasma. O citoplasma é aquoso, então ele não mistura essa gordura. Então fica mais ou menos como se você jogasse num copo d'água algumas gotas de óleo. Você vai ver que elas ficam dispersas, né? Elas podem até se juntar. E a gente vê que ficam, então, espalhadas pequenas gotículas sem misturar com a água. É o que acontece na célula. Tá? Então, a gente vai ter que as células do tecido adiposo são chamadas de adipócito e elas vão guardar esse triacilglicerol na forma de gotículas. Algumas plantas também guardam nas suas sementes, né, triacilglicerol. Esses são os óleos vegetais. Então, assim, ele tem como objetivo dar energia para a germinação daquela planta. Tá? As sementes e o tecido adiposo, eles vão ter uma enzima chamada lipase. Essa lipase é capaz de quebrar o triacilglicerol e liberar ácido graxo. Então, assim, tanto no organismo vegetal quanto no organismo animal, o lipídio e o triacilglicerol é a principal fonte de gordura de armazenamento. Cada grama de lipídio fornece 9 calorias. Então, assim, é uma molécula bastante energética e os estoques energéticos vão ser guardados principalmente na forma de gorduras. Nosso tecido adiposo tem essa característica, vejam aqui nessa foto, uma foto de microscopia eletrônica, onde a gente vê uma célula, um adipócito, e aqui nós vemos, então, esses espaços brancos são gotículas de gordura. Tá? Então, assim, a gordura fica espalhada no citoplasma dos adipócitos. Essa aqui é o adipócito numa lâmina comum, né, da microscopia óptica comum. Fica essas bolhas de gordura, né, que são regiões que não se misturam com a água. Bom, os lipídios de armazenamento, eles vão ter um ponto de fusão variável de acordo com a origem. Tá? Então, geralmente, os lipídios de armazenamento provenientes de animais, ele costuma ter predomínio de gorduras saturadas, como a gente pode ver aqui. Então, à temperatura ambiente, eles costumam ter uma aparência sólida. Já os triacilglicerol, os lipídios de armazenamento de origem vegetal, têm menos ácido graxo nas suas cadeias, e por isso, ácidos graxos saturados, né, na sua cadeia, e por isso eles vão ter pontos de fusão mais elevados, ou melhor, mais baixos. Isso significa que, na temperatura ambiente, eles serão líquidos. Então, basicamente, essa é uma diferença de um triacilglicerol proveniente de animais ou vegetais.
os vegetais vão ser líquidos, porque tem menos cadeias de ácidos graxos saturados, e os lipídios triacilglicerol provenientes de animais geralmente têm mais cadeias de ácido graxo saturadas, maior ponto de fusão e são sólidas na temperatura ambiente. Bom, na nossa membrana, então, fechando nessa questão dos lipídios de armazenamento, nós não temos a entrada de colesterol no tecido adiposo, então o armazenamento energético é feito na forma de triacilglicerol. Existem outras estruturas, como são essas aqui, que são as de membrana, que são lipídios que são diferentes do triacilglicerol, e eles vão ter uma característica mais anfipática, eles vão ter um grupo polar junto com as cadeias apolares. Então, esses são chamados de lipídios de membrana, eles vão ter, então, alguma parte polar na molécula, e nós dividimos ele em dois grandes grupos, os fosfolipídios e os glicolipídios. Os fosfolipídios, eles vão ser como se fosse um triacilglicerol. O triacilglicerol teria 3 cadeias de ácido graxo. No caso do fosfolipídio, ele vai ter 2 cadeias de ácido graxo ou uma, tá? Dependendo dessa classificação. E ele vai ter, no lugar de uma cadeia, ele vai ter um grupo fosfato, tá? Então, aqui no caso do glicerol, no caso do glicerol fosfolipídio, ele tem um fosfato ligado a álcool. No esfingolipídio, ele vai ter um fosfato ligado à colina. Então, assim, esses aqui são fosfolipídios de membrana, tá? Que ficam nas membranas das células. Esses fosfolipídios, então, eles são estruturas semelhantes, né, ao triacilglicerol ou não, tá? A gente vê aqui que tem outras estruturas também. E outro tipo de lipídio de membrana são os glicolipídios. Eles vão ter uma cadeia de ácido graxo, eles vão ter um esfingolipídio, assim como esse outro que a gente acabou de ver, mas aqui no lugar do grupo fosfato, ele vai ter algum grupo de carboidrato, ou um monossacarídeo ou um oligosacarídeo. Então, assim, nós temos na membrana, basicamente, esses 3 tipos de lipídio de membranas. Tudo bem? Então, depende da composição dele, ele muda de família na sua classificação. Bom, os fosfolipídios, eles são uma molécula anfipática, isso significa que ela tem uma parte polar e uma parte apolar, e a gente vai ter uma bicamada lipídica. Então, nós vamos ter uma camada por cima e uma por baixo, e assim ela vai conseguir manter um isolamento da célula. Os glicerol-fosfolipídios, né, eles vão ser, então, essa estrutura que vão ter 2 cadeias, geralmente uma delas é insaturada, tá? E assim a gente vai ter esse grupo fosfato, vai ser uma parte polar, e ele vai ficar pelo lado de fora da célula e pelo lado de dentro, em contato com o citoplasma, e entre eles vai ficar esse grupo apolar, né, que é a cadeia de ácido graxo. Ou então, assim, a gente pode ter algumas variações aqui na composição do fosfolipídio, mas a gente também pode ter variações aqui nas cadeias de ácidos graxos. Então, geralmente, a membrana ela vai ter diferentes tipos de fosfolipídio com diferentes tipos de cadeia. Então, a gente vai ter uma grande parte, né, das cadeias saturadas, isso a gente está falando do ácido graxo, que compõe o fosfolipídio de membrana, como a gente viu na figura anterior. Então, ele vai ter de quase metade, né, de 40% a 46% de ácidos graxos saturados, monoinsaturados de 30% a 35% e poliinsaturados um pouco menos. Então, assim, a membrana consegue, então, aqui é a estrutura da membrana. O grupo fosfato fica para o lado de fora da célula e para o lado de dentro. É uma dupla camada, né? Então, a gente tem uma camada de fosfolipídio aqui e uma aqui. E entre essa fosfocamada fica todo o grupo apolar. Então, assim, a gente forma a nossa bicamada lipídica. A gente vai ter, então, esses 2 ácidos graxos e esse grupo fosfato ligado no glicerol. E aí, a depender, né, da composição de ácidos graxos saturados ou insaturados, a gente mexe no ponto de fusão da membrana. Então, esse é um mecanismo celular altamente sofisticado para permitir que a membrana não fique nem no estado sólido e nem líquido. Esse é o modelo chamado mosaico fluido. Fluido é exatamente isso, é algo que não é nem sólido e nem líquido. Ele tem consistência, como os sólidos, mas ele não chega a ser um sólido. Então, o fluido é alguma coisa intermediária entre isso.
Então, assim, a nossa membrana, escolhendo adequadamente, né, quais são os ácidos graxos que vão compor esse fosfolipídio, conseguem formar esse modelo. Para quem não entende direito o que é essa estrutura do mosaico fluido, imagine uma bolha de sabão. A bolha de sabão, ela não está em movimento, ela não tem movimento, a gente vê ela se mexendo, né? Então, aqui é a mesma coisa, tá? A gente tem uma estrutura que ela é fluida, ela é capaz de proteínas, por exemplo, esses canais, que são proteínas que ficam na membrana, eles são capazes de... é como se fosse uma piscina, né? Se eu encostasse neles, eles poderiam se mexer e seguir boiando aqui na membrana. Então, essa estrutura do mosaico fluido, a consistência da membrana, é importante a gente ter essa diversidade de ácidos graxos compondo os fosfolipídios. Outro lipídio importante na membrana é o colesterol. O colesterol fica aqui inserido nas duas camadas, tá? Tanto na de cima quanto na de baixo. Ele também vai ajudar a dar consistência na membrana. Então, essa é uma das importâncias do colesterol. E a gente viu também que existem os glicolipídios, né? Então, eles são essas estruturas aqui que vão estar grudados a carboidratos, né, para o lado de fora. Esses carboidratos, eles são importantes para a célula se comunicar, né? Então, ele forma uma estrutura chamada de glicocálix, que são esses carboidratos que ficam ao redor da célula, como se fosse uma cabeleira. E ela consegue, assim, se comunicar com outras células através do contato, né, com esses carboidratos. Então, um mecanismo importante aí para a comunicação celular. Então, essa membrana aqui, ó, vai ser composta de vários tipos de lipídios, como a gente acabou de ver. Bom, outro lipídio que a gente acabou de ver é o colesterol. O colesterol, ele tem uma estrutura diferente dos lipídios que a gente já viu, né? Então, a gente já viu toda a estrutura dos ácidos graxos, a gente já viu toda a estrutura do triacilglicerol, a gente já viu toda a estrutura dos fosfolipídios e dos glicolipídios. Agora a gente vai ver, para fechar, a estrutura do colesterol. O colesterol faz parte de uma família de lipídios que se chamam esteróis, tá? O colesterol, ele tem essa estrutura aqui, ó. Ele tem também uma cadeia apolar, e ele vai ter um grupinho aqui, ó, só na pontinha, um grupo polar. Tá? Então, assim, a pontinha do colesterol é polar. Então, isso é chamado de núcleo esteroide, tá? Isso aqui vai ser importante metabolicamente falando. E o colesterol só está presente nos animais, tá? Nos vegetais não existe colesterol. Existem outros esteróis, mas não colesterol, tá? Então, o colesterol, ele só está presente nos animais. Bom, o colesterol, ele vai ser importante no nosso metabolismo porque ele faz parte da composição da bile. A bile é produzida pelo fígado e ela é usada no processo digestório para emulsificação de gorduras, então ela é importante para a digestão de gorduras. Ele também vai produzir esses ácidos biliares, que são produzidos a partir do colesterol, então o fígado produz quantidades grandes de colesterol e atender a demanda do corpo, como a gente já vai ver. O colesterol tem importâncias fisiológicas. E tem os ésteres de colesterol, que eles são ainda mais hidrofóbicos e eles vão ser transportados para vários tecidos. Então, a origem do colesterol é do fígado. Se você comer algum produto de origem animal, você pode absorver também um pouco de colesterol na alimentação, mas mesmo que você seja vegano e não coma nenhum produto de origem animal, o seu fígado produz esse colesterol, já que ele é necessário para o nosso metabolismo, tá? Então, quais são as funções do colesterol? São essas aqui, basicamente. Eu já falei aqui, né, dos ácidos biliares, que vão compor a bile e vão participar da digestão. Eles também são importantes para a produção de alguns hormônios. Os nossos hormônios, alguns são proteínas, alguns são gorduras, e esses que são gorduras são chamados hormônios esteroides. Esses hormônios esteroides, eles estão provenientes do colesterol. Então, alguns tecidos, essas glândulas, precisam receber colesterol para a produção desses hormônios. E nós temos também uma relação direta com a vitamina D, que vai regular o metabolismo de cálcio, né, nos rins, intestino e ossos, já que a vitamina D também é feita a partir de colesterol. Então, aqui são alguns exemplos, né, dos hormônios, né? Os hormônios esteroidais geralmente são hormônios sexuais, né? Então, no caso do homem, a testosterona, no caso da mulher, o estrógeno e a progesterona, né? Esses aqui são alguns tipos.
E nós temos também esse hormônio que é cortisol e aldosterona. O cortisol nós vamos ver nas próximas aulas de endócrino no futuro, que ele é um hormônio que serve para a gente como anti-inflamatório. Então, quando a gente dorme, o nosso corpo produz quantidade de cortisol e a gente acorda mais revigorado, é como se fosse uma dosagem, um medicamento que a gente recebe por dormir, tá? E a aldosterona, ela é um hormônio importante para regular os rins, né? Ele regula quanto o rim excreta de sódio e de água, então ele tem a ver com a regulação do nosso equilíbrio hídrico. Tá? Então são hormônios importantes para o nosso organismo que são originados a partir do colesterol. Então por isso que o fígado precisa produzir o colesterol para a gente fazer membranas e fazer todos essas funções fisiológicas que a gente já viu. Bom, na dieta só vamos encontrar colesterol proveniente de produtos de origem animal, tá? Então, obviamente, qualquer marca de óleo vegetal tem 0% de colesterol, tá? Agora, dependendo do alimento, nós podemos ter bastante colesterol. Então, o colesterol, ele tem uma questão que ele não vai para o tecido adiposo. O colesterol, ele fica circulando, né, na nossa circulação. Então, o tecido adiposo, ele recolhe quase todos os excessos. Então, por exemplo, se você comer muito carboidrato, nem vocês estão falando aí que na quarentena estão comendo um monte, né? Se você comer muito carboidrato, o excesso de carboidrato, de monossacarídeos que a gente absorver, o tecido adiposo vai pegar, transformar em triacilglicerol e guardar. Se a gente comer um monte de proteínas, se entupiu de comer carne, por exemplo, aí a gente vai ter um excesso de aminoácidos, né, na nossa circulação. Esse excesso de aminoácidos o tecido adiposo vai capturar e vai transformar em triacilglicerol e vai estocar. E se a gente comer excesso de gorduras, a mesma coisa, ele vai transformar em triacilglicerol e estocar. Mas o colesterol, por algum motivo, ele não vai para o tecido adiposo. Então ele fica circulando no nosso sangue como um sem-teto. E aí ele começa a se alocar em vasos sanguíneos, e isso a longo prazo causa problemas de saúde. Pode causar doenças como aterosclerose, que é uma inflamação dos vasos sanguíneos, ou entupimento deles também. Então, assim, para ter bons hábitos de saúde, nós precisamos monitorar os níveis de colesterol no sangue, e esse vai ser o tema da nossa próxima aula. A gente vai ver como que funciona o exame de colesterol e como que funciona a dinâmica do colesterol no nosso organismo, tá? Então, o excesso de colesterol não vai para o tecido adiposo, então se você comer muito colesterol, você não engorda, porque ele não vai para o tecido adiposo, mas, por outro lado, ele causa problemas de saúde. Tá? Então, assim, é uma das coisas que a gente precisa monitorar todos os anos, todo mundo deve fazer pelo menos um exame de dislipidemia, né, que é a medição dos níveis de colesterol. Então, na próxima aula, a gente vai ver especificamente sobre isso, tá? Então, na aula de hoje, só para a gente recapitular, a gente viu, então, que nós temos lipídios de armazenamento, que são triacilglicerol, tanto vegetal quanto animal. A diferença entre o triacilglicerol vegetal e o animal é o perfil de ácidos graxos que nós vamos ter aqui. Ele pode ter mais ácidos graxos saturados ou menos. Isso mexe no ponto de fusão, né, do triacilglicerol. E assim, então, nós vamos ter que os óleos vegetais, eles têm menos gorduras saturadas, ponto de fusão mais baixo, e por isso são líquidos na temperatura ambiente. Já os triacilglicerol de origem animal têm mais ácidos graxos saturados na sua cadeia, nas suas cadeias, né, de triacilglicerol, e por isso ele vai ter um ponto de fusão mais alto e a temperatura ambiente eles são sólidos. Por isso que a gordura da carne, né, da picanha, ela é sólida. E o óleo, né, que sai da soja ou da azeitona, por exemplo, é líquido, tá? Então, nós vimos aqui que o tecido adiposo guarda o triacilglicerol na forma de gotículas jogadas no citoplasma. Nós vimos também aqui quais são os fosfolipídios de membrana. Nós vimos que temos esses 3 grandes grupos. Eles parecem com triacilglicerol, eles também têm ácidos graxos, mas eles também vão ter um grupo polar. Então, isso faz essas moléculas serem anfipáticas, ou seja, tem um grupo polar e um apolar. E nós vimos, por fim, o colesterol, vimos o que é a membrana, né, com a composição de lipídios da membrana. Então, nós vimos que ela tem fosfolipídios com diferentes composições de ácidos graxos. Nós vimos que elas têm glicolipídios. Nós vimos que elas têm, então, também colesterol.
Nós vimos, por fim, o colesterol e a sua importância fisiológica, mas nós não esgotamos esse assunto. Nós vamos, então, rever essa questão do exame do colesterol na próxima semana. Então, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Uma boa semana para vocês. Espero vê-los em breve.